Bom, vamos aqui falar de variáveis no JavaScript dentro do contexto do Observable. Eu abri aqui um novo notebook, né? Vou colocar aqui o título, variáveis, né? E como é que a gente vai trabalhar com variáveis aqui no Observable. Deixa eu dimensionar só um pouquinho para a gente conseguir ter acesso aqui aos controles, né? Então, variáveis. Então, quando a gente vai criar um novo bloco, né, de programação, no Observable, né, nós sempre temos essas três primeiras opções, as grandes três opções do Observable, que é criar um bloco de JavaScript, criar um bloco de Markdown, ou criar um bloco de HTML. E tem outros elementos aqui, cada dia aparecem elementos novos aqui dentro da conjunto de coisas que o Observable faz, mas esses três vão sempre serem os mais importantes. Então, a gente está falando de JavaScript, então a gente vai criar um bloco JavaScript. E como é que eu declaro uma variável? Eu declaro uma variável criando um nome qualquer, né? Então, posso criar um nome X, posso criar um nome minha variável, posso criar um nome ABCD, né? O que eu quiser eu posso usar de nome para minha variável. O que eu não posso usar de nome para minha variável é alguma coisa começando com um número. Se você colocar mesmo letras aqui, mas começar com um número, ele não vai aceitar como variável. Tem que começar com uma letra, né? Até é possível utilizar acentos ou coisas assim, mas é importante evitar, porque acentos e acentuações vão gerar inconsistência entre sistemas estrangeiros diferentes, então a gente sempre deve usar, né, uma boa prática é usar sem acentuação, e a gente não pode ter uma variável com espaço no meio, né? Minha variável, que não é uma variável, são duas coisas diferentes, então não pode ter também espaço na hora de dar um nome para as variáveis, mas eu vou colocar aqui, mvar. Mvar é minha variável, né? Eu dei o nome de mvar para minha variável. Então, eu uso o igual para atribuir um valor para essa mvar, para essa variável que eu criei. Então, eu vou colocar aqui, aliás, eu vou colocar mvar 1. Né? O número pode existir no nome da variável, ele só não pode ser o primeiro caractere. Né? mvar 1 é igual a 50, por exemplo. Né? E está aqui. Aí eu mando ele executar esse bloco, né? E está aqui. Ó. Ele atribuiu a mvar1, uma variável que eu criei, um valor, né? Um valor numérico. Né? Vou criar outra aqui, de novo, JavaScript, né? mvar2 é igual a 160, outro valor numérico. Tudo bem. Né? Aqui, então eu tenho duas variáveis, né, com valores atribuídos. E agora eu vou fazer uma operação entre elas. Eu vou criar uma terceira variável, mvar3, que é igual à soma de mvar1 com mvar2. Né? Ponto e vírgula é sempre interessante ser colocado no final de uma linha de programação de JavaScript. Não há necessidade muito aqui nesse tipo de construção, porque só existe uma linha. Mas quando a gente tem programação que vai ter múltiplas linhas, o ponto e vírgula vai ser necessário. Tá? Eu vou colocar aqui porque não vai causar nenhum problema. Né? Então aqui ó, a gente já vê o resultado de 210, que é a soma de 50 mais 160. Se eu alterar aqui o valor de uma delas, por exemplo, para 120, e executar aqui, automaticamente eu já alterei o valor de mvar3, que é produto da soma das outras duas. Né? Então, esses valores que estão atribuídos a mvar1, mvar2 e mvar3 são valores atribuídos a um tipo muito específico de variável aqui no Observable, que são as constantes. Né? Então, quando a gente declara alguma coisa num bloco, né, dentro de um bloco de programação, a gente não está trabalhando, de fato, com variáveis que variam. A gente está trabalhando com variáveis constantes, ou seja, variáveis que sempre vão ter este valor. Eu não poderia vir aqui embaixo, por exemplo, e colocar, por exemplo, mvar2 igual a 10. Por que não? Porque mvar2 já foi definida aqui. E ela não pode mais ser alterada.
Então, se ela já foi definida em algum ponto do observable, né, você não pode redefinir o valor dela. Ela não é, de fato, uma variável. Ela é uma constante. Constantes são tipos de variáveis. Então, vamos só recordar o que está no texto ali. Tudo que a gente vai lidar dentro de um código, dentro de um programa, dentro de um código computacional, a gente precisa colocar dentro de variáveis. As variáveis, elas, na verdade, apontam para um endereço na memória do computador aonde esses dados estão localizados. Então, em vez de eu falar assim, olha, use o dado da memória 802532, né, um número que registra a memória. Eu não vou saber aonde esses dados estão na memória do computador, que é enorme, né? Então, o que eu faço? Eu atribuo uma palavra, uma variável, um termo, que está justamente fazendo a ligação com aquele ponto da memória onde tem um determinado dado, onde tem uma determinada informação que eu vou precisar. Então, a variável é apenas a maneira com que a gente nomeia certas regiões da memória do computador onde a gente tem dados que a gente precisa. Eu pego uma parte da memória que tem um determinado dado, o número 50, pego outra parte da memória que tem outro número que está lá registrado lá, que é 120, e aí eu vou em uma terceira parte da memória colocar o resultado da soma desses dois números. É isso que a gente está, né, em termos de computação, realizando quando a gente usa variáveis, né? Então, eu não posso aqui redefinir a variável, né, porque ela já foi definida, ela é uma constante, na verdade, né? Mas eu posso alterar o valor dela em qualquer momento aqui dentro da própria definição. Se eu altero esse valor e coloco de novo 160, o que eu estou fazendo? Eu não estou alterando o valor de uma variável, né? Eu estou alterando o valor inicial dela, todo o meu código vai ser inteiro reavaliado, inteiro reiniciado pelo observable. Então, na verdade, eu não estou alterando o valor de uma variável. Eu estou dizendo qual é o valor dessa variável desde o início. Só que eu estou fazendo isso acontecer novamente no código. Então, toda vez que a gente muda esses dados dentro dos blocos do observable, a gente está fazendo o nosso programa inteiro reiniciar do zero, começar de novo do zero, estabelecer todos os valores, todos os parâmetros e ser executado. Outra coisa que é interessante é que no observable não faz muita diferença o que está em cima e o que está embaixo, o que vem antes e o que vem depois. Tá? Então, para o teu código no observable rodar, a própria plataforma vai entender o que é dependente do que, o que precisa ser definido antes do que, vai colocar isso em ordem de execução e vai rodar. Então, você pode colocar coisa em cima, coisa embaixo. Essa sequência visual não é a sequência lógica das operações. É só a maneira como você organizou isso no documento. Então, você não precisa se preocupar com essas questões dentro do observable. O que foi declarado antes, o que foi declarado depois. Quando a gente está programando em JavaScript, em outro contexto, como uma IDE, como uma ferramenta de código, e rodando isso diretamente no navegador, sem a plataforma, isso vai fazer diferença. Então, se você definir uma variável num determinado ponto e fazer uma soma com ela depois, vai funcionar. Se você tentar fazer uma soma com uma variável que ainda não foi definida, linearmente no código, o valor dela não vai existir, vai ser nulo, né? Então vai dar um problema, não vai dar um erro, mas ele vai somar um valor nulo com outra coisa. Então isso para um contexto, um ambiente de programação normal, convencional, faz muita diferença. Mas no contexto do observable, nessa plataforma, a ordem dos elementos da programação, a ordem visual dos elementos da programação, não vai alterar absolutamente nada. Você pode jogar para cima e para baixo, sem grandes preocupações, né? Aqui a gente está trabalhando com valores numéricos nessas variáveis, mas se eu quisesse, eu poderia também declarar texto, que a gente chama, né, na computação de string. O texto é um tipo de dado chamado string. Como é que a gente faz isso? Usando aspas. Então a gente coloca bom dia, aqui, por exemplo, né? Bom dia, e executo, né? Se não executar, ele não vai rodar. Bom dia é o valor da minha variável mvar1. Olha que coisa. Quando eu somei mvar1, que é bom dia, com 160, ele juntou tudo numa string, né? E virou tudo bom dia 160, né? Um texto, vira um texto, né? Então, quando eu somo coisas numa string, ele concatena caracteres, ele concatena texto. Ainda que mvar2 seja um valor numérico, um número, ele vai concatenar esse número no texto, né?
Então, se eu tivesse, por exemplo, aqui, entre aspas, o número 50, mas está entre aspas, ou seja, uma string, não é um número, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai tratar tudo como se fosse texto. Para a gente usar strings, ou seja, textos, tem 3 possibilidades. A primeira é usar essas aspas duplas, né? Então, você coloca as coisas entre aspas duplas, e isso é o conteúdo, né, da string. A gente pode também usar as aspas simples, também não faz diferença se é duplo ou é simples, continua funcionando, vai ser a mesma coisa, né? Ele vai aceitar normalmente aspas simples ou aspas duplas, e a gente pode usar uma nova modalidade que está disponível desde o JavaScript S6, que é uma versão que já tem uns 7, 8 anos, mais ou menos, que essa aspas tortas, né, que a gente chama de aspas tortas, que isso é um outro tipo de string, é uma string especial, que a gente chama de string template, ou literal template, ou template literals. Esse tipo de string, ela é muito mais útil, ela é muito mais, dá muito mais possibilidades. Por quê? Porque a gente pode pular linha. Então, a gente pode escrever um texto. Bom dia, gente. Esta é uma string template. Você pode pular linhas ou colocar dados variáveis dentro dela. Até a próxima. Então, o que que acontece? Quando você usa esse tipo de string, né, que é o tal do string template, é um string também, é um texto, né? Só que com esta marcação aqui, essa aspas tortas, né, você pode pular linha, coisa que com aspas simples e aspas duplas você não pode pular linha ou colocar outras coisas. Quando a gente fala que pode colocar dados variáveis dentro dela, existe uma notação que a gente chama de interpolação, que é o seguinte, né, eu posso vir aqui e colocar, vou criar aqui uma outra variável, desculpa, gente, outra var, igual ao número mesmo, 1000, né, aqui, ó, declarei aqui, outra var igual a 1000. Eu posso vir aqui, em qualquer ponto mesmo, aqui, e aí a gente vai usar essa notação estranha aqui, que é um sinal de cifrão, com chaves, e vai colocar a variável, por exemplo, outra var, né? Então, quando você faz isso dentro da string template, ele vai substituir automaticamente isso aqui pelo valor de outra var. Então, olha só, aqui, ó, vai aparecer o 1000, ó, mvar1, né, passa a ser isso daqui, ó, mvar3, que é mvar1 mais mvar2, ó, passa a ser tudo isso aqui com um valor variável aqui, né, somado até a próxima, 160, 160 é o valor de mvar2, né. Então, essa possibilidade da gente colocar dados variáveis dentro, né, de uma string é muito prática, né. É possível se fazer isso dentro de strings normais? É. Na verdade, a gente pode fazer dessa maneira, ó. A gente pode falar, olá, estou concatenando o valor, fecha aspas, soma alguma coisa, né, vou colocar um espaço aqui, né, mais, por exemplo, outra var da variável nova. Então, eu posso concatenar coisas numa string, na declaração de uma string, né, no valor de uma string, variáveis, dados, dentro da definição da string, utilizando mais, né, e separando os trechos por aspas. Né. Ou travar, opa, ou travar, agora sim. Aí sim, ó, foi, pronto, tá aqui. Então, você pode concatenar valores ou coisas no meio, mas isso aqui fica mais difícil de ler, de entender, né? Quando tiver muitos dados, vai ficar uma coisa mais complicada, né? Você colocar literalmente com aquela marcação no meio do texto, sem ter que abrir, fechar aspas ou coisas do gênero, facilita muito a nossa vida. Então, as strings literais, as strings templates, ou as templates literais, enfim, elas são muito mais convenientes, muito mais práticas para se usar hoje, né? Não poderia usar isso há 10 anos atrás, mas hoje a gente pode.
em JavaScript, né? E outra coisa que é importante a gente entender é que se eu tenho aspas para definir aonde inicia, onde começa um trecho de uma string, eu não tenho como colocar o caractere aspas duplas aqui, né? Porque isso vai fechar, né, esse trecho, né? Então, como é que eu faço para colocar caractere aspas duplas quando a minha, né, dentro da string, quando isso aqui vai justamente definir o fechamento? Então, é por isso que a gente precisa de várias formas. Então, para usar aspas duplas dentro da string, no texto da string, eu vou precisar definir isso com aspas simples. Aí eu vou poder colocar umas aspas duplas aqui que ela não vai fechar absolutamente nada, né? Bom, aí vai aparecer as aspas duplas aqui. O contrário também. Eu não posso colocar aspas simples aqui, porque se eu colocar aspas simples, eu vou fechar isso aqui. Então, se eu quiser colocar aspas simples dentro, eu vou ter que trabalhar com aspas duplas para definir esse trecho, né? E claro, se eu estiver usando as aspas tortas, né, eu posso usar tanto as aspas simples quanto as aspas duplas aqui dentro, que eu não vou fechar absolutamente nada. Mas se eu usar as aspas tortas aqui no meio, eu fecho. Então, a gente precisa desses três mecanismos, né, para tentar cobrir todo o conjunto de possibilidades de atribuir valores textuais, strings, para dentro de uma variável, né. Outra coisa que a gente usa muito em termos de variáveis, né, ainda que isso aqui sejam todas constantes, né, são os dados binários, booleanos. Né. Então, eu posso definir que uma variável, vou colocar aqui, por exemplo, ligado, né? Algum que está ligado ou desligado, igual a true. Essa palavra-chave aqui, true, né? Ela funciona como o inverso de false. Então, variáveis de tipo booleanas, né, binárias, 0 ou 1, né? Binário que é 0 ou 1, não tem meio termo, ou é 0 ou é 1. Ou é true ou é false, né? Não tem meio termo. Então, esse é um outro tipo de dado que a gente usa muito, principalmente para fazer comparações. Ó, isso aqui é igual àquilo? Sim, true. Né? Isso aqui é diferente daquilo? Não, false. Então, a gente usa muito esse tipo de variável, true e false, né? De dados true e false, dentro de variáveis, para a gente poder verificar situações dentro do programa, dentro do código, se alguma coisa vai funcionar, se não vai funcionar, se vai fazer, se não vai fazer. Isso tudo um pouco controlado por esses dados. Então, a gente viu aqui que tem dados numéricos. Aliás, os dados numéricos a gente pode colocar também frações, tá? 10, deixa eu colocar aqui, opa. 10,45, posso colocar um número quebrado, né? E nesse processo de fazer cálculos, operações, eu posso usar também parênteses, né? Ó, menos 25 mais 10 multiplicado por 5, eu posso colocar uma equação inteira aqui, né? Então, a prioridade das somas, das subtrações, enfim, com string não dá para subtrair, não dá para somar, né? Mas as operações que eu vou fazer com os valores, eu posso literalmente colocar entre parênteses para definir quem vem antes, quem vem depois, né? Então, por exemplo, aqui eu posso colocar isso aqui. Então, tudo isso aqui é possível, tá? Então, a gente pode fazer todo esse conjunto de operações para gerar um resultado, para fazer uma conta, né? E tudo isso vai para uma variável. Então, tem uma série de instruções dentro do JavaScript que quando a gente processa algo, o resultado desse processamento tem que ser inserido dentro de uma variável. Então, se eu virar aqui, né, e falar aqui, ó, mvar1 é igual a 10.456. Mas se eu quiser só o 10, só a parte inteira, né, desse valor, eu posso virar aqui e falar que a mvar2, na verdade, é só a parte inteira da mvar1. Como é que eu faço isso? Tem uma instrução no JavaScript, né, dentro da API, né, da biblioteca de instruções iniciais do JavaScript, que é o parse int, e aí você vai colocar aqui, ó, mvar1, por exemplo.
Então, olha, valor de mvar2 é igual à parte inteira de mvar1, né? Então, aqui eu estou operando, estou fazendo uma operação aqui, estou calculando alguma coisa utilizando mvar1 para este cálculo. A instrução parciente pega só a parte inteira, né? Então, muitas operações, muitas instruções, muitas coisas que a gente vai fazer dentro do JavaScript, elas vão gerar um certo resultado, e esse certo resultado tem que ficar armazenado dentro de uma variável. Então, tudo que a gente precisa de informação dentro do nosso código precisa estar armazenado dentro de uma variável, né? Para quem está começando a aprender programação, por enquanto isso é muito abstrato, muito amplo. Tá, mas por que isso serve? Serve para absolutamente tudo dentro do programa. Mas como a gente ainda não está fazendo nada de concreto acontecer, alguma coisa desenhada, né, alguma coisa gerar um resultado, alguma coisa, isso tudo fica muito abstrato, né? A gente não tem aonde mexer e entender por que isso é importante. Então, isso vai vir em breve, né? Mas as variáveis, né, são elementos essenciais, absolutamente essenciais, em todo código, em todo programa, em todo código computacional, justamente porque são elas que armazenam as informações e tudo aquilo que a gente usa dentro de um programa. Então, você vai desenhar uma janela e na tela, essa janela tem uma posição em X, em Y, ela tem um tamanho, ela tem uma altura, né, ela tem uma cor, ela está na frente de outras janelas. Todas essas informações estão registradas dentro de milhares de variáveis do programa que vai ser exibido lá enquanto uma janela na tela do computador, né? Tudo isso precisa estar armazenado no programa dentro de variáveis. A gente vai precisar criar variáveis para tudo isso, para absolutamente tudo que a gente vai usar de informação, né? Então, aqui, né, no próprio observable, quando a gente está declarando, né, esses dados, essas variáveis diretamente no bloco, que são as constantes, né, a gente não precisa fazer nada além de dizer o nome igual a algum valor, atribuir algum valor. Mas quando a gente está no meio de um código, né, então quando a gente está construindo alguma coisa, por exemplo, né, aqui, xpto igual a function, isso é uma outra coisa, são as funções que a gente vai ver depois. Aqui dentro, eu vou ter uma série de coisas que vão ser feitas, são várias linhas de processamento, coisas que vão ser realizadas. Tá. Aqui, se eu precisar de constantes ou variáveis, aqui de fato eu vou ter variáveis mesmo, né? Elas vão poder variar, né? Mas eu também posso ter constantes que não variam. Para eu declarar uma constante ou uma variável, aí não é simplesmente colocar um nome igual a alguma coisa. Aqui, se eu for declarar uma constante, eu vou precisar escrever const, minha constante, ou qualquer outro nome, igual a 10. Então, isso declara uma constante dentro de um bloco de programação. Então, quando eu tiver um bloco de programação, que é isso aqui, né, aí sim eu vou precisar falar, olha, estou declarando uma constante, const. O nome dela é minha constante, e o valor atribuído a ela é 10. Ou se eu quiser uma variável, um valor que vai mudar ao longo desse bloco, que vai mudar, vai ser uma coisa, depois vai ser outra, depois vai ser uma terceira, aí eu vou usar let minha variável é igual a 0. E aí, o que acontece? Eu posso virar na linha seguinte e falar minha variável é igual a 50. Isso não tem problema nenhum. Porque esta, de fato, é uma variável, é um registro que está na memória, que os valores ali vão ser alterados. Então, eu sei que eu vou precisar desta variável com valores diferentes mudando, né? Eu vou desenhar várias linhas, onde vai começar a linha em cada momento vai variar, vai ser aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, depois. Então, eu não vou criar centenas de variáveis, eu vou criar uma variável, de fato variável, e vou mudar o valor dela ao longo do processamento do meu código. Então, isso de fato é uma variável, não é uma constante, né? Mas isso só vai acontecer no observable dentro da programação em blocos que são essas chaves, em funções, em loops, em condicionais, né, em elementos da programação que existem no JavaScript.
O JavaScript permite que a gente tenha variáveis declaradas, né? A gente chama de variáveis globais. O JavaScript em si, ele permite que isso exista e que isso seja usado. Então, quando a gente está programando dentro de um editor de código que não é observable, para rodar isso no navegador ou em outro lugar, de maneira, né, tradicional, né, convencional, você pode declarar com let alguma coisa em qualquer lugar uma variável. Então, em vez de a gente fazer ligado igual a falso, a gente faria let ligado igual a falso. Estou falando que isso é uma variável, né? Isso poderia acontecer, isso acontece muito nos ambientes e nos contextos de programação tradicionais, com JavaScript. Só que o que acontece? Esse tipo de prática é o que a gente chama de não é uma boa prática de programação. Porque variáveis globais, elas são um risco. Porque qualquer trecho, qualquer coisa do programa pode alterar o valor dela. E, em função disso, ao alterar o valor dessas variáveis, você pode ter um comportamento estranho no teu código, né? Então, variáveis globais não são recomendáveis para programação séria, assim, para programação profissional, né? Elas podem ser usadas, mas elas não devem ser usadas. E aí, o que acontece? Aqui dentro do Observable, para garantir que a gente siga um paradigma melhor de programação, não existe a possibilidade de você declarar variáveis globais. Então, o que você define globalmente é sempre constantes. São as constantes, são coisas, são elementos que vão, de fato, não vão ser alterados, né? E aí, o que vai ser alterado, o que pode ser alterado, vai funcionar dentro de outros elementos, né? Dos diversos outros elementos da programação, tá? Então, por enquanto, essa questão do para que serve, como eu uso, o que eu faço com uma variável, ainda está muito abstrato, porque a gente está bem no comecinho, né? A gente está vendo o primeiro de todos os elementos da programação, que são as variáveis, que é onde a gente armazena dados na memória do computador para poderem ser usados ao longo do meu programa, em qualquer momento do meu programa, tá? É muito, muito provável que você não vai estar entendendo ainda qual a utilidade, né, e para que você vai usar isso. Mas esse é o primeiro elemento, é onde a gente começa. Ele é um elemento abstrato, ele é um elemento que, na verdade, está operacionalizando, está operando coisas que estão na memória. Tá? E aí a gente vai usar essas coisas da memória para fazer outras coisas. Bom, então é isso. As variáveis funcionam assim. Então, a recomendação agora é abra aí um notebook no Observable, né? E comece a ver como é que você declara, se você tem alguma dificuldade, se isso está funcionando do jeito que você espera, se você conseguiu fazer uma operação, alguma coisa assim, para ver como declarar esses elementos.